Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu acabei de ler, cantando, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Nesses dois versículos, nós encontramos uma mini biografia de um herói da fé. O texto diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Por que será que Jabes foi mais respeitado, mais honrado do que seus irmãos? Porque ele invocou o Deus de Israel. E por que ele o invocou com tanto fervor? Porque havia uma sentença negativa que repousava sobre ele. Olha o que o texto diz. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Naqueles dias era comum as mães darem nomes aos filhos de acordo com as circunstâncias do parto. E pelo que a Bíblia diz aqui, a mãe de Jabes sofreu muito ao lhe dar à luz. O nome Jabes significa dor, ou então aquele que causa dores. Agora pense, o camarada cresceu ouvindo o tempo todo as pessoas lhe chamarem de um causador de dor. Eu creio que isso impregnou uma sentença negativa, uma mentalidade negativa na cabeça de Jabes e um sentimento de fracasso no coração dele. Ele não conseguia ter uma perspectiva de vitória, ele não conseguia enxergar um futuro bom para a sua vida. Mas um dia Jabes entendeu que não poderia prosseguir daquela maneira. Ele precisava fazer alguma coisa que mudasse o seu destino, mudasse o rumo da sua história. Então, ele invocou o Deus de Israel. Há 4 pontos interessantes nesta oração de Jabes. Primeiro, ele disse: ó, tomara que me abençoes. Com isso, Jabes estava dizendo: Senhor, se tu não derramares a tua bondade, a tua graça abundantemente sobre mim, eu sei que jamais vou conseguir transcender a sentença negativa que repousa sobre mim devido ao nome que minha mãe me deu. Na segunda parte da oração, Jabes disse: e alargues as minhas fronteiras. Nos dias de Jabes, havia muitas terras desocupadas, e Jabes entendeu que ele não havia sido criado para ter apenas o que tinha. Então, com tanta terra vazia, ele pediu que Deus lhe desse as posses dessas terras para cultivar e assim prosperar. Então ele pediu que Deus alargasse as suas fronteiras. No terceiro ponto da sua oração, ele pede que a mão de Deus seja sobre ele. Essa expressão, a mão de Deus, é uma alusão ao Espírito Santo. Jabes sabia que quando Deus respondesse a sua oração, ele precisaria da
capacitação do Espírito Santo, da unção, da graça do Espírito Santo para administrar esses novos territórios que Deus lhe daria em resposta à sua oração. Por isso ele pediu que a mão de Deus fosse sobre ele. E finalmente, Jabes pediu que Deus o preservasse do mal. Jabes sabia que com a bênção da prosperidade viria também a tentação de pensar que tudo aquilo fora conquistado por sua habilidade, seu esforço próprio, e Jabes não queria cair na tentação do orgulho, da jactância, da autossuficiência. Então ele pede que Deus o preserve disso. E também que Deus o preserve de todo tipo de dores, de sofrimento e de aflição. Meu amado, o texto termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes foi ouvido por Deus. E você? Há alguma sentença negativa sobre a sua vida? Talvez as pessoas tenham chamado você de um fracassado, de aquele que começa tudo e nunca termina nada. Querido, de repente, há uma sentença negativa repousando sobre sua vida. Por que você não faz o mesmo que Jabes fez? Por que você não invoca o nome do Senhor hoje mesmo e mude de uma vez por todas a sua história? Eu quero encorajar você a fazer a oração de Jabes. Se você foi abençoado com esta mensagem e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like e eu quero te pedir uma coisa a mais. Envie o link desta mensagem para um número maior de pessoas que você puder. Me ajude a levar essa mensagem de fé e esperança até os confins da terra. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.